Muito bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento devocional de leitura da Palavra de Deus nesta data especial, neste dia de sábado que o Senhor nos dá para viver. Que bênção! Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração neste momento e creio que será um momento muito especial para todos nós. E eu peço agora que o Senhor te abençoe neste momento, que Ele cuide de você, que Ele toque a sua vida e que Ele traga a você agora um momento muito especial. E eu peço que essa leitura seja muito proveitosa para você. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos à nossa leitura? Primeiro livro de Reis, capítulo 6. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico, a entrada do templo, media 9 metros no sentido da largura do santo lugar, contra 4,5 metros de fundo. Para o templo, fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, o do meio 2,70 metros e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia ao 2º andar, e deste ao 3º. Assim, Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Assim, Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Cobriu as paredes com madeira por dentro e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E este interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo por dentro era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro.
Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma à outra extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim, o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros, e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas de madeiras, que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da sala tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubim, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do templo, para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nela detalhes e entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. E estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu esses entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de 1 ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Ziv, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E, no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, o templo foi concluído, com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Primeiro livro de Reis, capítulo 7. O palácio de Salomão. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Ele construiu a casa do bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento e 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedros e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais, em número de 45, apoiadas em colunas, distribuídas em fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, uma em frente às outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas de frente das outras em 3 fileiras. Depois, fez o salão das colunas, de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher.
Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora, e isto desde os alicerces até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros por cima delas, pedras valiosas cortadas sob medida e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Hirão fundiu as 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 8 metros, e um fio de 5,40 metros. A altura de cada uma era de 8 metros, e um fio de 5,40 metros era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de corrente para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham o formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 metros de altura. Perto do bojo, próxima à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e outro capitel. Depois, levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra na forma de lírios, e assim foi terminado o trabalho das colunas. Hirão fez também o mar de fundição redondo, de 4,20 metros de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura, e um fio de 13,5 metros era a medida de sua circunferência. Por baixo da borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada meio metro, e estavam em 2 fileiras, fundidas, quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a altura da borda e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros. Hirão fez também 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 metros de comprimento, 1,80 metros de largura e 1,30 metros de altura. Os suportes eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais haviam leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois
pendiam grinaldas decorativas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 45 centímetros de altura. A boca era redonda como a boca de um pedestal e tinha 67 centímetros de diâmetro. Também nela havia entalhes e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. As rodas eram como as de um carro, e os seus eixos, aros, raios e cubos eram todos fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor. Desse modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Hirão também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam cerca de 800 litros, e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda, porém o mar ele pôs ao centro, ao lado direito do templo, para o lado sudeste. Depois Hirão fez os caldeirões, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romã para cada rede que cobriam os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias. Todos esses utensílios que Hirão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, em Sucote e Zaratã. Salomão deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do lugar santo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da propiciação, os candelabros de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as tesouras de cortar pavios, também de ouro, também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, que é o Santo dos Santos, e as portas do santo lugar do templo, também de ouro. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor.